A paz do Senhor Jesus. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano, hoje, 25 de dezembro de 2024, nosso 360º dia. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada UIADSE, na nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje nossa leitura está em Apocalipse 4, 5 e 6. Vamos acompanhar juntamente comigo? Capítulo 4. Depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: Suba aqui e mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. No instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida como um mar de vidro, claro como um cristal. E em volta do trono, cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos na frente e trás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida como a do ser humano, e o quarto parecia como uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, e que estavam cobertos de olhos dos 2 lados, e de dia e de noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que estava assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam, atiravam suas coroas diante do trono e diziam: Senhor, tu és o nosso Deus. Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por tua vontade elas foram criadas e existem. Capítulo 5. O livro e o cordeiro. Na mão direita daquele que estava sentado no trono eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos 2 lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que estava escrito. Eu chorava muito porque não se podia achar alguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: Não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então eu vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 4 líderes caíram de joelho diante dele. Cada um tinha em suas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. E eles cantavam uma nova canção. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raça. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e vi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam em pé em volta do trono dos 4 seres vivos, dos líderes, e cantavam com voz forte: O cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então eu vi de todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra e a glória, e o poder para todo sempre. E os 4 seres respondiam: Amém.
e os líderes caíram de joelho e o adoraram. Capítulo 6, os selos. Então vi o cordeiro quebrar os primeiros dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: Venha. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo e ouviu o segundo ser vivo dizer: Venha. Aí saiu outro cavalo, que era vermelho, e o seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, ao fim de que as pessoas matassem umas às outras, e ele recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia uma voz que vinha no meio dos 4 seres vivos e dizia: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Depois o cordeiro quebrou o 4º selo, e ouvi o 4º ser vivo dizer: Venha. Olhei e vi o cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam poder sobre a 4ª parte da terra para matar por meio de guerras, fomes, doenças e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o 5º selo e vi debaixo do altar as almas que tinham sido mortas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis ao seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: O Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito que descansasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido. Em seguida vi o cordeiro quebrar o 6º selo. Houve um violento terremoto, o sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra como os figos verdes caem da figueira sacudido por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores, os chefes, os militares, os ricos, os poderosos, todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam na caverna e debaixo das rochas das montanhas, e gritavam sobre os montes e para as rochas: Caiam sobre nós e nos esconda dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e a quem poderá aguentá-la? Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.